gerar mais e que na medida que o planeta consegue absorver. Só que eu acho que a gente tá pensando assim, pra isso, não sei, então, pensando junto, né? Vai. A gente tá pensando num nível intraconsciencial maior. Claro. Que a pessoa tá fazendo coisas não baseadas no lucro, mas, por exemplo, a gente faz aqui um trabalho voluntário. Mas pro nosso nível evolutivo, assim, eu acho que, assim, não sei, eu não vejo muito isso acontecendo, assim, né? Você dizer que a pessoa ela vai se propor a crescer sem ela ter um retorno financeiro em razão disso. Não, mas note bem, uma coisa é você dizer que existe lucro, a outra é você dizer que o objetivo é existir lucro. São coisas muito diferentes. Uma coisa é a pessoa ser remunerada pelo trabalho dela, ou ela ter um ganho a mais pelo trabalho dela. A outra coisa é que isso seja o objetivo. Então aí você vai ter o exemplo, por exemplo, que, sei lá, tem pessoas que querem consumir sal do Himalaia, porque o sal do Himalaia é supostamente mais saudável do que o sal branco refinado. Então, se o que eu quero é vender porque vai gerar lucro, se eu for completamente honesta e for extrair o sal do Himalaia e não usar trabalho escravo, não sei, esse sal vai custar bem caro e eu vou vender para alguma parcela da sociedade que pode pagar esse sal bem caro, ok? Mas, de modo geral, o que acontece? As pessoas identificam o sal do Himalaia porque ele é rosa e ele é grosso. Então, tá cheio de gente que vende sal grosso pintado de rosa, como se fosse sal do Himalaia, porque tem uns que querem comprar um sal grosso pintado de rosa. Não, mas isso é fraude, né? Não, mas isso não é exceção. Não, isso é a norma de como funciona. Não é. Isso é a norma de como funciona o sistema. Porque a partir do momento que o lucro é legítimo em si mesmo e ele é objetivo em si mesmo, vale qualquer coisa para você gerar esse lucro. É assim que funciona com esse nível de consciencialidade que a gente tem hoje. Eu não diria tanto assim. Isso talvez a gente está pensando 100 anos atrás, assim. Mas agora, pelo menos hoje, assim, você tem legislações, você tem instituições, você tem, por exemplo, até liberdade de expressão para você dizer, não, peraí, isso aqui é uma publicidade enganosa. Né? Você tem esses mecanismos, né? Então eu não diria que você esse tem porque justamente essas coisas acontecem. Isso, justamente. Eu não estou dizendo que, por exemplo, tipo, tem exemplos históricos, né? A colonização de países, né? Empresas dominando países e explorando a população nativa. Quando você não tem nenhuma regra, né? Vira uma coisa de exploração mesmo. A China está passando por isso, são 2 bilhões e poucas pessoas. Isso, mas quando você tem já leis, já regulamentações, né? Você acho que seria um pouco injusto a gente comparar hoje com tipo, um sistema sem regulamentação nenhuma. Então, eu entendo essa posição, mas eu também não conhecia muitas realidades, como eu estou envolvido muito nesse setor. Eu sempre pergunto, mas quem faz as leis? Quem fazem as leis? Quem é que estimula a criação das leis com base em quê? Então é isso que eu comecei a me questionar e eu vi que a maioria das leis que eu vejo são feitas por alguém que é financiado por empresas. É os lobbies que desenvolvem algum tipo de modelo que querem regulamentar para beneficiar esse grupo. É o que acontece hoje. No Brasil que eu vejo, a maior parte funciona desse jeito. E a educação ambiental? Inclusive, aqui na nossa cidade, nós temos uma legislação muito carente e totalmente defasada. E a maioria se beneficia com isso. Então a gente dificilmente consegue mudar, mas a gente tenta mudar via sociedade. Por isso que assim, a necessidade de a gente estar atuando dentro daquilo que é a regra, que não é feita por nós. Alguém fez, e não sei se que a gente tem via nossa sociedade, nosso governo, o que ele tem feito por nós. Olha só. Isso a gente não pode usar essa lógica, ao contrário, você está banalizando todas Não, as ao leis, contrário, né? é o que reflete, é o que garante a permanência de um sistema que é controlado por essas regras. Mas, ó, por exemplo, vamos usar um próprio argumento que você usou, né? Hoje em dia no Brasil ele tem leis contra o trabalho escravo. Que foram recentemente flexibilizadas com a foram mudança alteradas da expressão do significado de trabalho escravo para que possa comportar o trabalho escravo que existe hoje. De aprisionamento nas carvoarias, no campo, etc. Mas eu estou dizendo assim, existem leis contra o trabalho escravo. Existem. Então você não pode, não, mas o grupo que explora, sei lá, o agronegócio criou essas leis para defender. Não, né?
vamos ir contra. Não, tem, essas leis são positivas, né? Sim, mas não pode banalizar todas dizendo que não, o lobby ajudou a fazer essa legislação. A gente tem que ir com calma. Não é isso que ele está falando, não. Acho que aí vocês não Não falaram a mesma coisa. É que você foi bem claro. Como são formadas as leis são formadas para pessoas que têm interesses nelas, né? Então, não necessariamente, né? E como elas são flexibilizadas, né? Então isso que incomoda. E se ela é realmente... eu não estou dizendo que não existem injustiças, fraudes. A única coisa que eu estava questionando é a questão de... Não, hoje que a gente vê na mudança que nós tivemos, quando você tinha pessoas idôneas ainda legislando, são poucos, mas existem, elas fizeram muita diferença, porque a maioria das leis, elas vieram de organismos de fora, né? São movimentos da sociedade que colocam numa necessidade de se colocar. Então foi feito isso. Mas hoje a realidade que a gente vê é um pouco diferente. Nós temos umas leis bastante interessantes que então foram mudadas. E mudadas para flexibilizar hoje. Ou seja, nós não temos mais garantia nenhuma daquilo que foi ganho no passado. Então hoje o que movimenta muito o poder público é o lobby. Pode ver, quem manda hoje no Congresso não é o meu representante. Então assim, não estou dizendo que está errado, tem leis muito bacanas. Dá um norte, né? Sem seria pior. Mas se tem e não funciona, é pior ainda. A gente fica refém de uma coisa que não funciona. Então por isso a gente tem que começar a participação de ver o que realmente está acontecendo na sociedade e realmente o que a gente pode contribuir, no sentido de que não é o que eu vou ganhar com isso, é o contrário. Como nós, enquanto cidadãos, né? Enquanto, digamos, evoluciólogos, né, que queremos ser ou não, nós temos que ver a realidade, em cima disso, entender. A gente faz parte do sistema, eu não consigo comprar outras coisas que não tem no mercado, eu não consigo criar ainda esse mecanismo, mas eu sei que eu preciso, de alguma forma, entender qual é a real necessidade que nós temos e o que a gente realmente está financiando. Porque eu vejo assim, não está resolvendo muito a questão do nosso planeta, ao contrário, né? Tivemos um crescimento, a tecnologia ajudou muito, mas e depois? A gente hoje é refém muito da inteligência artificial. Você recebe uma ligação que não é uma pessoa, é um sistema que está conversando com você. Eu vou atualizar alguma coisa, olha o trabalho que a gente tem, vou comprar uma passagem aérea, olha o trabalho que a gente tem. Então perdemos a relação de pessoas com pessoas, né? Então isso também de certa forma agiliza o processo, mas também torna-se a gente refém de um modelo. Se eu não me atualizo na tecnologia, quer dizer, você é excluído do sistema. E aquelas pessoas que nunca tiveram acesso, elas fazem parte do sistema. Então assim, só estou pensando de uma maneira mais global, e não daquele círculo, né, que a gente vive. Eu vivo num círculo privilegiado, eu considero isso, eu tenho muita informação, eu tenho acesso a muitas coisas, mas e aqueles outros que nunca tiveram, os excluídos? Que aqui em Foz são 70 mil pessoas. Eu fico abismado quando eu vejo 70 mil pessoas que são excluídas em Foz. Não são 70 mil pessoas, são 70% da população de Foz nas classes B e E. Muita gente sem nem documentos, sem moradia, sem emprego, 70% da cidade. Isso não é emprego formal, né? Sim. É muito complicado isso, quando a gente entende a realidade de grupos que nunca têm acesso a nada. Como é que eles vão ter um pensamento de crescimento? Não vai chegar para ele a distribuição de renda. E não é da forma que o governo dá também, não é isso dando coisas, é a oportunidade de ele poder ser alguém na vida. Se é que ele quer, porque acho que nem isso ele quer também. Eu comecei a pensar isso. Eu acho que ele está certo, estando fora de um sistema em que não fica refém daquilo. A gente paga e nunca tem de retorno. É bem legal o livro Escuta Zé Ninguém, do Reich. Ele propõe bastante, assim, ele pega e fala assim, quem que é o Zé Ninguém? Né? O Zé Ninguém, muitos são esses, vamos dizer, são esses, às vezes 70% dessa população, mas assim, ó, que critica o outro, que ainda está animalizado. Se a gente coloca, vamos dizer, um paradigma consciencial, a gente vai entender melhor que a gente está evoluindo, vem do bicho e vai evoluindo. Mas se a gente vai pensar só perante o livro, por exemplo, né, o que ele coloca aqui é muito que, vamos dizer, o governante está lá, mas assim, ó, porque você viu o pesquisador lá, você não deu muita atenção para ele, mas de repente você viu o cara lá, galanteador, ou viu o cara com um carro bonito, você viva, né? Então, a boa parte da população é isso, viu o cara com, nossa, que legal, que notebook bonito que você tem, entende? Em vez de, nossa, posso pensar, quer dizer, tem uma biblioteca acessível aqui no bairro, aqui, ó, eu posso ir. Tem um centro de estudo aqui, ó, que fica aberto 7 dias por semana, com o pessoal disponível para quem quiser vir, de onde for, né? Mas não vem
vai. Então, assim, a questão é que é responsabilidade de cada um, né? A pessoa pega e critica lá quem está, vamos dizer, até tratando um pouco do livro, assim, William Reich, né, que estudou muito a questão da sexualidade. A pessoa critica quem está falando da sexualidade, mas critica porque tem mal resolvido isso, daí prefere adentrar, preferir um sistema mais ou menos religioso, que dita como deve ser, e aí, vamos dizer, faz o que faz com sua mulher, faz o que faz com seu homem, né? Aí tem vamos dizer, faz aquela diferença, faz aquela, vamos dizer assim, o maltrato com os filhos e tudo mais, não deixa o filho ou a filha namorar, porque é uma condição complicada. Então, quer dizer, as pessoas são responsáveis por elas mesmas. As pessoas não têm ainda, vamos dizer assim, uma pequena parcela, isso que quer se tornar mais autônoma perante a questão ecológica, perante a questão evolutiva, perante a questão que seja, né? Perante a questão de ser autossustentável, de durar as suas ações a médio e longo prazo, de fazer esse soma, né, esse corpo humano durar às vezes a médio e longo prazo. Vamos usar a sua frase, né? As pessoas são responsáveis por elas mesmas. Sim, até certo ponto. Até certo ponto. Porque, vamos dizer assim, se fosse totalmente assim, cada um por si, o indivíduo vai sobreviver e evoluir só por conta própria. Por que os serenões estariam aqui ainda quando eles já podem ser consciências livres? Por que eles estão monitorando a evolução de continentes e procurando fomentar a paz mundial, etc? Então, sim, nós somos responsáveis por nós mesmos, mas acontece que nós vivemos em inter-relação e o fato da gente viver em inter-relação faz com que a gente possa crescer mais rápido se a gente amadurece as formas de se relacionar. E aí, o que acontece com esse sistema que a gente estava falando só de um aspecto, né, que é a economia? A lógica dele, o problema não é existir dinheiro ou não existir dinheiro, o problema é assim, a lógica dele é uma lógica que favorece o pior das pessoas, nesse sentido da infraconsciencialidade, da exploração do outro, enquanto o lucro for o chamariz, enquanto ele for, né, assim, a existência da troca apenas justificada e em busca do lucro, faz com que as pessoas vão animalizadas, elas vão em busca da satisfação dos seus instintos, e isso não importa se a gente está falando de rico ou de pobre, de empresa ou de empreendedor individual. Ele pode colocar um trinômio aí do que a humanidade rasteja, então, sexo, poder e dinheiro. Né? Rasteja por isso. Agora você convida a pessoa, reflete um pouco sobre isso. Reflete você mesmo sobre essa questão, quanto que você está, vamos dizer, cosmoético, quanto que você está ecológico ou sustentável perante esse... Então, outras formas de gerar bem-estar, abundância, olha, a gente não está falando de escassez, está falando de abundância. Voltar à vida tribal de subsistência é escassez. Tá? Nós não estamos falando de escassez, estamos falando de abundância. Tem sistemas econômicos propostos para gerar abundância, para gerar atendimento às necessidades, e não é uma questão simplesmente de se ficar vivo respirando, né? Por exemplo, você tem a proposta da economia ecológica, ou mesmo o ecodesenvolvimento lá do Inácio Sachs, da década de 70. Você tem vários sistemas que foram propostos, tem até uns documentos interessantíssimos que falam de uma constituição global. Até no livro do professor Jaime, do Estado Mundial, ele cita vários desses documentos, são iniciativas de diferentes lugares em que as pessoas propuseram em acordos com gentes de todos os continentes esse tipo de iniciativa política e econômica que fosse mais ajustado para uma convivência mais saudável entre as pessoas e que gerasse bem-estar e ao mesmo tempo cuidado na interação com os outros organismos. A gente não vive sozinho no planeta, né? A gente vive dependendo. Se não for planta ali, aquela plantinha no chão, nenhum de nós estaria presente aqui, porque a base da cadeia alimentar são as plantas. Mesmo que você fale, só como carne, tá? Mas a sua carne comeu uma planta. Se não tiver planta, nós não estamos aqui. Então, assim, eu acho que hoje já existe toda uma acumulação de reflexões de pessoas de diferentes áreas do conhecimento, com diferentes maturidades, propondo alternativas ao que está aí. O que está hoje sendo vivenciado
É simplesmente porque a nossa crítica ainda não fermentou o suficiente, né? As pessoas ainda não saturaram desse tipo de vida. Não é porque não tem outras propostas, tem. E eu não estou falando nada de socialismo, não tem a ver com socialismo, são outras propostas políticas e econômicas. Certo. Sendo bem sincero, tenho bastante dificuldade de ver isso. Eu penso... Porque não é divulgado. Não, porque assim, ó, por exemplo, voltando àquele assunto de Foz do Iguaçu, né, que 70% da população tem uma situação de precariedade, não tem documentos, né, tá numa situação difícil. Eu penso justamente nessa questão, né, que está falando de crescimento econômico e tal, justamente pela carência na cidade de indústrias. Eu lembro quando eu morava em Curitiba, tinha São José dos Pinhais, que era uma cidade ali, vizinha de Curitiba, que tinha um polo industrial interessante. A gente via dinheiro circulando na cidade, as pessoas tinham bem melhores condições. Aqui em Foz a gente tem um Paraguai, subempregos, né, de você contrabando esse caminho. Tem uma indústria do turismo, mas ainda minguada, por assim dizer, e você não tem esses empregos que poderiam proporcionar até uma autonomia melhor para a pessoa, para ela, e ter uma condição econômica melhor de sair de uma miséria. Então eu penso que, você falou de Foz, eu acho que esse é bem um exemplo de falta de crescimento econômico trazendo prejuízo para a população. Quando você olha outros lugares que você tem empresas, você tem uma melhor condição, aquilo circula, aquilo é melhor. 70% da população em nível de carência, né? Eu acho que em razão disso de subempregos. Eu acho que em razão disso. Mas agora, a indústria não necessariamente é a única forma de você gerar emprego e renda. Então, o que eu penso... Ela é a forma do século XIX. Pois é, o que eu acho, assim, né? Que até o momento não apareceu. E assim, sendo bem sincero, eu acho que essa não é uma visão ingênua. Não interessa conviver ao lado de pessoas miseráveis. Acho que ninguém em sã consciência dizia, não, eu gosto de capitalismo porque ele deixa essas pessoas miseráveis. Talvez algum outro louco tenha, né? Mas acho que a maioria da população em geral não quer isso. Ninguém quer isso, ninguém quer pobreza. Mas é um efeito colateral. Ok, então o que eu penso, né? Eu acho que se tivesse um outro modelo para surgir, melhor, apareceria. O que eu penso que pode acontecer, mas talvez para o futuro? Quando a gente já começar a entrar em tecnologias que acabam substituindo o trabalho, a mão de obra, e você tem uma condição melhor de vida, no sentido que você não vai nem precisar mais trabalhar, ou não vai precisar trabalhar tanto. Então, eu acho que essa é a única saída, porque socialismo e capitalismo, assim, realmente, os dois têm muitos buracos, mas pelo menos o capitalismo é o melhor que a gente tem até hoje, né? Ah, não, tem coisa muito melhor que socialismo e capitalismo. Essas coisas são do século XIX, gente. Nós estamos no XXI. Já está mais que ultrapassado isso. Tem coisas muito melhores. O socialismo tem o mesmo problema que o capitalismo do ponto de vista do impacto. Porque, embora ele não tenha problema em relação à distribuição, a proposta é distribuição igual para todos, o problema da exploração é o mesmo. É até pior. Você não tem essa intenção de explorar menos, vender menos. Não, a única diferença é a distribuição. É outra lógica. Eu diria que é pior porque uma coisa é quando você tem pelo menos o Estado segurando, outra coisa é quando o Estado é a própria empresa, daí não tem filtro nenhum. Então é isso, os dois são sistemas muito ultrapassados. Sem dúvida. Muito. Mas não é porque não existem outras propostas, é porque, digamos, você acha que não existe tecnologia melhor do que o petróleo? Existe há mais de 100 anos. Mas a indústria do petróleo não é uma indústria que deixa essas outras indústrias florescerem. Ela tem influência. Ela é a maior indústria do mundo. Ela tem influência nos governos. Os PIBs das indústrias do petróleo são maiores do que os dos países. E elas têm influência política, sim. Mas a tendência isso aí é diminuir. Sem dúvida nenhuma. E isso a curto prazo, né? A curto prazo. A algum momento, né? Não, por exemplo, a Alemanha até 2020, o planejamento deles é você não fazer mais carro a combustão, né? Apenas a eletricidade. Já é um impacto fortíssimo. Só nessa lógica, se a gente seguir a mesma lógica que existe hoje, do capitalismo financeiro, quando é que vai mudar a tecnologia? Quando a indústria do petróleo migrar para a indústria da empresa, como se diz, da energia renovável. Isso. Nessa lógica do capitalismo, a única chance que a gente tem disso acontecer
é se as empresas que estão ganhando verificarem que elas podem continuar ganhando e não interferirem nisso. Porque até agora, o que elas fizeram foi bloquear a geração de tecnologia nova. O capitalismo, ao contrário do que parece, ele não é um incentivador de tecnologias novas. Ele é um incentivador de tecnologias hegemônicas. A gente já tem solução, por exemplo, para carro, combustível de carro, a base de lixo e a base de água, que resolveriam por vários problemas, desde a década de 80. Não é inviabilidade tecnológica que faz a gente usar gasolina. Mas tem uma visão contrária do que você está falando. Por exemplo, tese não é um capitalismo, quem apoia o capitalismo fala isso, mas tese não é um capitalismo que bloqueia a inovação. Pelo contrário, o capitalismo precisa da inovação para persistir. Precisa desde que quem está dominando o mercado permaneça dominando o mercado. Então, mas é aí que está. Isso quando uma grande empresa assume um monopólio e bloqueia as outras, daí a gente não está falando de capitalismo, está falando de um corporativismo, né? Quando até o Estado se alia a essas empresas, eles defendem. Não, olha só, eu não estou falando de teoria, do livro, do que é o ideal no capitalismo. A gente está falando do que acontece hoje. Então, mas por exemplo... O nome que você quiser dar é o que acontece hoje. Mas, então, assim, isso é um exemplo bem claro, assim, que foi em 2015, 2013. Volkswagen, das fraudes do sistema de emissão de gás carbônico dos carros a diesel. Que tem uma relação clara em que a Alemanha, no caso, ela ajudou a Volkswagen a fraudar esses sistemas para permitir a expansão no caso era a Volkswagen e também da BMW. Você vê o Estado agindo em conluio com essas empresas, então isso não é uma livre competição, isso é o Estado dominando e ajudando uma corporação em si. É igual, provavelmente aqui o assunto, agora que você pegou e falou isso, eu peguei e não duvidei tanto do cara pegando e falando que estava indo toneladas e toneladas e toneladas de açúcar para a Alemanha, exportando aqui do Paraguai. Pelo jeito, trazendo do Brasil para o Paraguai, porque daí o Paraguai paga menos imposto, e daqui indo para lá, só que indo como se fosse orgânico. Na verdade, tipo assim, estava bem claro aqui e ali que não era orgânico, né? Mas estava tipo, vamos dizer, um negócio mancomunado como se fosse, entendeu? Passando pela fiscalização do Brasil e pela fiscalização do Paraguai. Só que indo para onde? Indo para a Alemanha. Eu falei, caraca, para a Alemanha? Mas assim, eu não duvidei, entendeu? A pessoa que falou não tinha nada, porque está inventando e ela até era bem dentro do negócio. Mas indo containers e containers, assim. Ela falou, não, você sabe aquele maior caminhão que você já viu na estrada? Tem 16 agora lá, entendeu? Só esquematizado. Eu falei, cara, indo como se fosse açúcar orgânico daqui para a Alemanha. As fraudes aí, né, dos nossos termos. Não, você está cheia, tem quilos, todos os dias. Peixe, por exemplo, virou moda comer sushi, né? Então as pessoas querem comer sushi, multiplicar os seus restaurantes de sushi, estamos fomentando a economia com os restaurantes de sushi. Mas tem peixe para todos esses restaurantes de sushi? Não tem. Então o que você faz? Você faz tanques de criação de peixe. Ótimo, mais uma atividade econômica. Porém, para você poder vender bastante, você bota bastante peixe lá dentro. Bastante peixe lá dentro, digamos o salmão, que é um bem vendido, né, como sushi. Salmão é um peixe que vai ficar rosa se ele comer crio. Crio tem nas profundezas marinhas. Não vai ter no tanque de peixe dele lá. Então, você faz o quê? Primeiro, bota bastante peixe, os peixes vão ficar estressados, porque seria igual a gente colocar um monte de pessoas num espacinho assim, né? As pessoas ficam estressadas, começam a se bater, começam a adoecer e tal. E é o que acontece com os peixes. Então, como eles ficam doentes, porque eles estão estressados, você dá antibiótico para eles. E aí, você também dá calmante para eles não se morderem, porque senão dá infecção. Então, você tem que dar anti-inflamatório, antifúngico, anti não sei o que, um monte de coisa para ele. Mas você também quer que o peixe seja rosa, então você pinta ele de rosa. Então, você vai vender um monte, para o seu negócio é muito bom. O restaurante também vai vender um monte, que para o negócio dele é muito bom. Mas para você que comeu o peixe doente pintado, não é nada bom. Entendem? É disso que eu estou falando. Isso é um exemplo dentre milhões de outros. A nossa comida é envenenada por agrotóxico não é porque não existem provas de que agrotóxico faz mal ou não existem provas de que há outras formas de você produzir comida que seja saudável e abasteça o mundo inteiro. Não é por isso. É porque vender agrotóxico dá muito dinheiro. E
80% da alimentação do mundo, o que é um problema. Né? Onde um só, né? Você tem 80% da humanidade dependendo de uma empresa. E uma empresa que decidiu que tem que ser tudo com veneno, eu acho muito grave. E acho que isso tem que ser questionado, sim, por mais que seja antipático. E isso é possível nesse sistema em que o lucro acima de tudo é a lógica. Isso incentiva certos comportamentos, entende? Então não é falta de tecnologia, é falta de criatividade social, falta de outras propostas viáveis economicamente e politicamente. Elas existem, mas elas não encontraram espaço ainda para se tornarem amplamente conhecidas e ter gente apoiando e difundindo e querendo que aquilo seja dominante, né? Mas toda essa conversa era só para dizer o que a gente está chamando de sustentabilidade, que não é a sustentabilidade do desenvolvimento, é a da vida. Gostando muito da apresentação e tudo mais, eu só queria saber assim, se fosse a outra apresentadora, qual veio você acha que é o mesmo veio que você está dando, é o mesmo veio que ela ia dar? A Suelen? A Suelen Maiara. A Suelen é das relações internacionais, então provavelmente ela ia trazer uma abordagem mais política. Se bem que a gente tá bem assuntos bem políticos. Bem político. Não, entendi. Só para perguntar assim, tá? Mas enfim, tudo isso era só para diferenciar de qual sustentável a gente está falando. A gente está falando de sustentabilidade no sentido de sustentabilidade da vida no planeta, que possibilite maior evolução, não da sustentabilidade de um sistema econômico. Tá? Porque desenvolvimento sustentável é a sustentabilidade do capitalismo financeiro, tal como ele se expressa hoje. E a sustentabilidade em si não. A gente está falando de relações. E relações é o nosso tema aqui, que é a especialidade da responsabilidade planetária, é a paraecologia. A base da paraecologia são as relações interdimensionais, é a empatia. Ou como o Fran gosta de dizer, a paraempatia. Isso